Fala, Lords e Ladies, beleza? Eu sou o Imperador e este é mais um vídeo do Nerd História. No vídeo de hoje eu trago para você uma pergunta. É simples. Na sua opinião, existem motivos reais, motivos plausíveis para que dois países ou mais entrem em guerra? Vou dar um tempo para você deixar a resposta aí nos comentários. É claro, e tem motivos como, por exemplo, derrotar a Alemanha nazista ou invadir território, mas ao longo da história da humanidade tivemos umas guerras por motivos completamente fúteis e até idiotas, digamos assim. E é isso que eu falarei no vídeo de hoje. 5 guerras por motivos mais idiotas possíveis. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo, e ative o sininho, pois assim você não perde nenhuma novidade. Certo? Então, chama a vinheta. Agora, sem enrolação, vamos direto para a nossa lista, com a quinta posição sendo da Guerra de Wano, e ocorreu entre 1879 e 1884, ou seja, foram 5 anos de uma disputa que envolveu os países do Peru, Bolívia e Chile por nada mais nada menos do que fezes. Isso mesmo, fezes. Wano é uma palavra em espanhol para bosta, fezes, de aves e morcegos. Ou seja, esses 3 países disputaram fezes. Mas tá, vamos contextualizar. Não é simplesmente eles queriam fezes por ser fezes. Não. Essas fezes são ricas em fósforo e azoto, e são 2 elementos super importantes usados para 2 coisas. Adubos, que é perfeito para plantações, e pólvora. E nessa era de armas de fogo, a pólvora é essencial para criar qualquer tipo de munição. Então, aconteceu o seguinte. Um grande vaso de merda, um grande reservatório deste produto encontra-se no território do deserto do Atacama e fica nas terras peruanas e bolivianas. Porém, a Bolívia não tinha dinheiro para extrair ou produzir, trabalhar com este material. Eles precisaram então contratar empresas chilenas para fazer esse processo. O problema foi, os peruanos não gostaram nada disso. E aí resolveram se juntar aos bolivianos e tinham contratado os chilenos. Pois os chilenos, ao extraírem da Bolívia, também estavam pegando boa parte para si. E aí aconteceu uma guerra generalizada. Peru e Bolívia se juntaram para lutar contra o Chile, para poder tirar o Chile do local onde ele extraía e, sendo assim, tomar o controle do território e da extração do Wano. A questão é, o Chile na época era um país muito mais forte belicamente e economicamente. E, por conta disso, ele venceu a guerra contra Peru e Bolívia, fazendo os 2 outros países da América do Sul ficar um bastante prejuízo e sofrer consequências e tem reflexos até hoje na região. E na nossa quarta posição temos a Guerra de Dariz e Habra, e aconteceu entre 610 e 650. Esta guerra, que durou 40 anos, aconteceu porque o chefe da tribo ABS, parece até nome de freio, Abis, eu acho assim que se fala, mandou matar o líder da tribo Dubian. Aí você pensa, tá, então não foi um motivo tão fútil assim, já que eles mandaram matar um ao outro, A questão é o motivo da morte desses irmãos dos líderes. Essas 2 tribos árabes entraram em confronto simplesmente porque os líderes dela, os respectivos líderes, disputaram uma corrida de cavalo. E os Dubian
Dubian venceram trapaceando, ou seja, eles tiraram a cavalo do líder da tribo Abis do rumo só para conseguirem vencer a corrida. A premiação era 100 amelos e os Dubian não iriam parar mesmo tendo trapaceado, e os Abis, sabendo e foram roubados, não iriam parar também. Então, um matou o irmão do outro, iniciou-se uma guerra e durou 4 décadas, e no final não teve o vencedor declarado. Ai, motivo besta, mano. Ai, ai. O terceiro item da nossa lista se chama Guerra da Padaria e aconteceu entre 1838 e 1839. Durou apenas um ano, mas envolveu 3 grandes países, respectivamente o México, a França e posteriormente a Inglaterra. Mas vamos entender essa história. Em 1828, durante uma guerra civil que acontecia no México, a padaria de um chefe francês que morava lá, foi destruída. E este chefe sempre alegou e quem destruiu foi o exército mexicano. Durante 10 anos, ele tentou ser reparado pelo governo mexicano e nunca conseguiu uma indenização. Então, ele resolveu recorrer ao rei da França, o Luís Felipe I, para que tomasse alguma providência. Como o rei da França já estava irritado com uma série de dívidas que os mexicanos tinham com os franceses por conta de empréstimos não pagos, essa história serviu como estopim para que gerasse uma guerra. Os franceses tomaram o porto do país e então começou um confronto armado. Esse confronto durou um ano até que chegou à Inglaterra e fez os dois países assinarem um tratado de paz. Só que, neste um ano, por conta da explosão de uma padaria, morreram mais de 300 pessoas. Então, não foi apenas brincadeira. A segunda guerra da nossa lista aconteceu por um motivo, eu imagino a minha noiva fazendo uma guerra. Sim, eu estou falando de Barba. Essa guerra aconteceu entre França e Inglaterra. O número de mortos é desconhecido, mas a história é a seguinte. O rei Luís VIII da França se casou com Eleanor, duquesa da Aquitânia, em 1137. Ele recebeu 2 grandes províncias francesas como dote pelo casamento e foi feliz durante alguns anos. Porém, o rei foi participar de cruzadas e vocês sabem o que são. E aconteceu que quando o rei voltou, ele estava com o rosto liso, sendo que antes, quando ele se casou com Eleanor, ele tinha uma barba muito grande e Eleanor adorava. Bom, acredite se quiser, mas isso levou a uma quantidade de brigas absurdas e o casal acabou se separando. Quando o casal se separou, Eleanor foi morar na Inglaterra e se casou com o rei Henri VIII, e era o rei de lá. E aí, Eleanor pediu os territórios que o Luís tinha recebido como um dote de volta, e Luís, obviamente, não iria devolver. Isso desencadeou uma guerra e durou 301 anos, de 1152 a 1453. E vocês aí achando que venerar Barba era coisa recente, não é? E a primeira da nossa lista aconteceu por causa de um banco. Não um banco de dinheiro, mas um banco de ouro, mas daqueles banquinhos pra gente sentar mesmo. É isso. Essa história aconteceu em 1900, é a mais recente daqui, né? Só que ela começou no final do século XIX. A história é a seguinte: os britânicos, a Inglaterra, para ser mais específica, estava explorando novos territórios, inclusive na África. O exército britânico sempre foi muito forte, né? Então ele raramente encontrava resistência quando iria para esses novos territórios. E não foi diferente com o território de Ashanti, e é a atual Ghana.
onde eles chegaram lá, rapidamente dominaram e expulsaram o rei de lá. E era o Premef I. Beleza. Só que em 1900, durante uma apresentação, o governador britânico, hoje em dia é o primeiro-ministro, Frederick Mitchell Hodgson, exigiu que iria se sentar em um trono de ouro. É um banquinho, é um banco de praça feito de ouro, e esse banco pertencia a Premef, né? E foi o rei exilado. Só que a população do país não curtiu nada disso. Aquele banco de ouro tinha um significado muito importante para eles, muito grande. E aí, o povo do país declarou guerra contra a Inglaterra. Bom, obviamente, a Inglaterra venceu até com certa facilidade. Porém, este confronto, nem um pouco esperado pelos ingleses, resultou na morte de mais de 3.000 pessoas e entrou para a história como um dos confrontos por motivos mais bizarros que já existiu. Claro, e nós temos que contextualizar, tenho certeza que muitas das pessoas que estavam lá entraram em guerra não só pelo trono, mas isso como estopim, mas também ao acúmulo de todas as coisas que aconteceu após o domínio inglês. Certo? Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para curtir, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram, até mais e valeu!